Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver hoje a rentabilidade do Tesouro Direto em setembro de 2020 e as carteiras do canal. Em resumo, todos os títulos públicos tiveram rentabilidade negativa, ou seja, se o investidor vendesse o papel, ele poderia sair com prejuízo se tivesse comprado no primeiro dia de setembro. E a perspectiva, infelizmente, não é boa. Esse é o resumo, gente. Se você quiser ver direitinho os detalhes da marcação a mercado que aconteceu nos diferentes papéis, a comparação do Tesouro Direto com os demais investimentos disponíveis no mercado e o desempenho das carteiras do canal, fica comigo até o fim. Pessoal, dias difíceis, dias estranhos no mercado, muita coisa acontecendo. E aqui, então, vamos fazer algumas considerações. Isso aqui é a tabela de rentabilidade que ficou disponível lá no site do Tesouro Direto no dia 30 de setembro. E nós temos aqui em azul alguns títulos que renderam positivo. Pois é, apesar do que eu falei na introdução, é que os títulos disponíveis nenhum deu positivo. Mas vejam só, prefixado para janeiro de 21 deu positivo, prefixado com juros semestral para janeiro de 21 deu positivo e reparem, os papéis de prazo muito curto continuam rendendo positivo. E aí o Tesouro Selic para março de 21 também rendeu positivo. Então o pessoal que comenta aqui, mas lá no meu banco digital a rentabilidade foi positiva. Muito provavelmente eles tenham LFT desse prazo aqui. E aí o Tesouro Direto tem uma política de não permitir que a gente compre papéis com menos de 2 anos de vencimento, porque nós pagaríamos uma alíquota maior de imposto de renda. Mas nem sempre foi assim. No começo do Tesouro Direto, lá de 2002 até um determinado período, que eu não me lembro qual, você tinha até prefixados de 6 meses no Tesouro Direto. Eu acho que o Tesouro tem que rever isso aí. Tem que deixar que a gente possa comprar papéis de curto vencimento, assim como tem nos leilões. De repente vale a pena a gente lá na área de comunicação do Tesouro, sugestões, e lá mandar um e-mail bem educado, né, cordialmente escrito, solicitando, por favor, considerem essa possibilidade de ofertar novamente prefixados de 6 meses, de um ano, Tesouro Selic com prazo curto também, para a gente não sofrer tanto essa oscilação, porque vejam aqui, ó, prefixado curto, Tesouro Selic curto, todos eles renderam positivo no meio de todo o estresse que está acontecendo. Descendo aqui um pouquinho mais, nós temos os papéis indexados ao IGPM, que renderam muito bem, mas eles estão fora do rol desde 2006, e o resto tudo negativo. Agora nós vamos então para os papéis que estão disponíveis, que a gente pode comprar. Então eu gostaria de primeiro trazer a atenção de vocês a esse ponto que eu já toquei, que é a diferença de prazo dos 3 Tesouros Selics que tem no Tesouro, porque eles estão disponíveis para resgate, mas disponível para compra apenas o Selic 25. Vejam como essa alta recente na taxinha do Tesouro Selic penalizou muito o único Tesouro Selic disponível para compra, que é o 25. Vejam que o 23 não sofreu tanto e o 21 não aconteceu absolutamente nada, porque ele está rendendo exatamente o CDI. O CDI foi isso aqui ou foi 0,16? Depois a gente vai conferir isso aí. Então vejam que aqui a gente não tem escolha, né? Só tem o Selic mais longo. Selic mais longo é bom. É bom porque posterga por mais tempo o imposto de renda. Mas na marcação a mercado está sofrendo agora. Então é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer. Mas vejam que quando esse Tesouro Selic, lá em 2023, 2024, ele vai ser um Tesouro Selic de curto prazo. Então quem tem ele agora como reserva de emergência, mantenha como só se acontecer uma emergência mesmo. Mas mantenha, porque ele vai evoluir para se tornar isso aqui no futuro, e vai se tornar. Quanto ao pré-26, gente, olha aí, o pré-26 caiu 3,6 e o IPCA 26 caiu 2,5 aqui embaixo da tela. Então vejam, quem acompanhou aquele meu vídeo sobre as oscilações
no Tesouro, estudo de oscilações, aquela coisa toda, viu ali que eu falei, entre o pré e o IPCA tem um papel que protege mais, porque oscila menos. Qual é, gente? No mesmo prazo. Claro, 8 meses de diferença, mas vocês pegaram o espírito da coisa. IPCA 26 protege mais. Olha aqui, ó, ele caiu só 2,5, quer dizer, só. É ruim, mas caiu menos do que o pré-26. O pré-26 oscilou mais. E aí, no lado contrário, quem estava esperando uma boa marcação a mercado, com essa rentabilidade ruim, ficou bom de entrar, porque o papel barateou. Para os dois. Mas qual barateou mais? O pré-26. Pré-31, com juros, aqui menos 3,7, e IPCA 30, perdão, com juros semestrais. A mesma coisa. O pré-31 caiu 3,7 e o IPCA com juros 30, a diferença entre eles é 3 meses, 3,58. Muito parecido, mas o prefixado continuou perdendo mais. E no mês anterior também. Aqui, ó, 3,77 versus 2,64. E agora, pessoal, o IPCA mais longo, que é o 55, não deu tanto prejuízo quanto o pré-45. Chama a minha atenção que determinado site aí muito acessado, muito popular, a manchete deles é assim, ó: títulos do Tesouro Direto perdem até 12,4%. Quer dizer, eles querem colocar na tua mente, eles querem fazer a lavagem cerebral de que o Tesouro Direto é um investimento ruim. Nada mais longínquo da verdade do que isso. O Tesouro Direto é um investimento bom, mas a gente tem que saber o que está fazendo, tem que saber a marcação do mercado, tem que ter a consistência nos aportes e não se desesperar. O Tesouro Direto só te pede uma coisa: não venda na hora errada, só isso. Então olha aí, ó, Tesouro IPCA 45, 12,38, Tesouro IPCA 55, 7,5. O que quer dizer o seguinte? Por que essa diferença, pessoal? Pelo fato do pagamento de juros. Então vejam que o Tesouro IPCA 55, que tem um pinga-pinga semestral, que são os cupons, ele oscila de maneira menos drástica que o IPCA 45. Ele dá menos ganhos na marcação do mercado, dá menos ganhos na marcação do mercado, apesar de ter mais prazo. Mas ele dá menos prejuízo quando o mercado fica ruim, como é o mês de setembro, como foi o mês de agosto também. Então vejam aqui, ó, que no mês passado o IPCA 45 caiu 9,5 e ele caiu 6,5, certo? Então isso aí pelo efeito do juro semestral. Então é uma dica muito importante. Se você quer estabilidade na carteira, quer ter uma carteira, e a minha também oscilou negativamente em setembro, oscilou mesmo, desvalorizou o patrimônio, mas eu não estou preocupado com isso. Por quê? Porque eu tenho uma boa parcela de papéis que pagam fluxo. Então, esses papéis oscilam bem menos que o IPCA 45, como vocês podem ver pelos números aqui, e eles garantem um pagamento semestral. E eles estão ficando cada vez mais baratos, pessoal. O mercado está muito tenso e eu acredito fortemente que essa tensão, uma hora ou outra, vai se resolver. E aí quem comprar agora pode não só ter belos lucros na marcação do mercado, como pode também vir a carregar por um longo tempo os papéis, pagando uma taxa mais alta, que é o que está acontecendo agora. Essa é, que é a grande verdade. A rentabilidade do Tesouro, apesar da gente fazer esse levantamento aqui, mostrando que em setembro todos os papéis tiveram prejuízo, mas a rentabilidade de hoje para frente aumentou. Esse é o ponto, esse é o pulo do gato. E aí você tem que ter um psicológico bom para não se apegar ao investimento anterior que está correndo prazo, está correndo o seu prazo. Ele não perdeu. Se você não vender, ele não perdeu. A empresa não vai quebrar, certo? Então, o que acontece? Você tem que ter a tranquilidade de continuar carregando o papel e, se puder, fazer um aporte maior. Agora nós vamos dar uma olhadinha nas carteiras do canal e o detalhe importante, comparar com os outros investimentos, que setembro também foi ruim aí para outros mercados. Vamos ver. Muito bem, aí na tela então todos os sites que vocês podem conferir os resultados. E aqui nós temos a primeira carteira que a gente acompanha, que é a carteira modificada do Bradesco com os papéis para 2020,
90% no IPCA 26, 10% no pré-23. Então a carteira caiu 2,3%, o CDI rendeu 0,16%, a poupança 0,12%, o IMAB menos 1,77%, o índice Bovespa menos 4,8%, e olha a surpresa positiva, o IFIX positivo 0,46%, já mostrando os parcos sinais de recuperação da economia. O IFIX já começou a absorver. Muito bacana isso aí. E o dólar, né, que é a segurança, 3,1% de alta. Perspectiva, gente, é do dólar, infelizmente, continuar subindo e o índice Bovespa continuar caindo. Mais oportunidades se abrirão. Bom, todas as carteiras foram negativas. Essa aqui que simula o IMAB, com metade no IPCA 26 e 1/4 nos outros IPCAs longos, caiu 6%, mas é só não resgatar. A outra carteira que imita o IMAB, com 90% no IPCA 26, como tem uma proporção maior no prazo curto, ela caiu menos, caiu 3,2%, mas caiu. E a carteira com 1/3 em cada papel, o que aconteceu? Ela tem uma proporção maior de IPCA 45, que é o que mais sofreu, caiu 7,3%. Carteira com IPCA e o pré-26 caiu 4,5%. A carteira com IPCA, mas sem o 45, caiu 3,9%. A carteira de renda com o prazo mais curto, que é o 2030, caiu 5,5% também. E a carteira de renda com prazo mais longo caiu 6,7%. Então, gente, olha só. Parece que está tudo muito horrível, parece que está tudo muito ruim, mas na verdade não é nada disso. Se você tem a carteira bem montada, respeitando os seus prazos, respeitando o seu perfil de risco, você não tem com o que se preocupar. Cada aporte, cada dinheiro, cada papel tem que ter um objetivo. Se o objetivo do Tesouro Selic é a reserva de emergência, assim seja. Não tem que modificar, não tem que sair, certo? Se o objetivo do IPCA 35, do IPCA 45 é a aposentadoria, assim seja. Continue com ele, agora eles estão mais baratos, você poderá comprar melhor. E se você tem papéis que pagam juros semestrais, tanto o pré-fixado quanto o Tesouro IPCA, continue com eles e reinvista os juros. Reinvista os juros. Quando essa crise passar, eu tenho certeza absoluta que vários de vocês vão estar me dizendo aqui nos comentários, olha, eu consegui um lucro de tanto por cento na marcação ao mercado, eu estou carregando um papel que eu comprei na taxa superior a 4% e assim por diante. Então, pessoal, muita calma, vamos centrar, vamos objetivar, vamos ter responsabilidade com o nosso dinheiro, vamos seguir o Warren Buffett. O que o Warren Buffett diz? Jamais, não perca dinheiro, jamais perca dinheiro. E qual é o segundo mandamento? Nunca esqueça o primeiro. Então, gente, por que vai perder dinheiro no Tesouro Direto resgatando agora que os papéis estão dando um prejuízo transitório na marcação do mercado? Não tem por que fazer isso. Você, para ser um investidor bem sucedido no Tesouro Direto, tem que ter paciência, tem que ter o prazo. E tem que saber, tem que reconhecer que agora é um momento bom de entrar para quem puder e para quem faz o aporte mensal constante. Esse mês de outubro também vai ser um mês muito bom. E aí que tá, gente. Olha só, julho foi um mês bom de rentabilidade por Tesouro Direto. Sim, é só olhar lá o vídeo que eu fiz, vocês vão ver que todas as carteiras renderam bem. Mas o que aconteceu? Ficou ruim de comprar. Ficou ruim de comprar porque os papéis estavam caros. Aí agosto isso inverteu, setembro continuou invertendo e outubro vai continuar ruim. Entre aspas. Ruim porque a gente olha ali a rentabilidade, dá um desconforto. Claro que dá. A minha carteira também caiu. Mas o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ter a cabeça no lugar e continuar aportando. E nesses meses que a rentabilidade fica negativa, são os melhores meses para investir. Pense nisso e não resgate o seu Tesouro Direto com prejuízo. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.